Olá pessoal, eu me chamo Jorge e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Gente, eu hoje gostaria de conversar com vocês sobre o filme O Poço. O Poço é uma produção da Netflix, um filme espanhol e que está aí bombando na internet, que mexeu com a cabeça de todo mundo. Então existe um monte de teorias já sobre o filme, do que o filme está tratando, quais são as mensagens do filme, quais são as metáforas ali escondidas entre as entrelinhas do filme. Enfim, é teoria para tudo quanto é lado e causou realmente um rebuliço aí no imaginário da galera. Então eu assisti o filme e eu queria dar para vocês um pouco da impressão do que eu consegui perceber no filme. Mas eu gostaria de começar dizendo para vocês que essa análise minha, ela tem spoiler, tá? Spoilers. Porque não dá para você falar de um filme como esse, que tem tanta referência, as referências são muitas, sem revelar detalhes do filme. Então eu aconselharia que as pessoas primeiro assistissem o filme e depois então dessem uma olhada aqui no programinha do Jorge, tá? Eu vou tentar ser o mais sumário possível, mas mesmo assim eu verifico que é tanta coisa que tem no filme que não dá pra gente falar dentro do limite do tempo que eu costumo falar. Então eu vou dividir esse programinha em duas partes, tá? Então essa é a parte 1. Tá legal assim? Então vamos conversar. O Poço é um filme, é um suspense de terror e horror, não é? Terror e horror não são a mesma coisa. Vamos entender um pouco o conceito de terror e horror. Horror é aquilo que você sente, tá? É aquilo que te assusta, que te causa medo. Então, por exemplo, você tem medo de ficar dentro de um quarto fechado, né? Você nunca tranca o quarto. Você tem medo de ficar num quarto trancado. Você não conseguir abrir a porta para sair. Isso é horror. Aí um indivíduo sabe que você tem esse horror, esse pavor de ficar preso num quarto trancado, ele bota você dentro de um quarto trancado e tranca a porta, né? Quer dizer, joga você dentro do quarto e tranca a porta. Isso é terror, tá? Então essa é a diferença de terror para horror. As duas coisas estão contidas no filme, além do suspense, tá? E muita gente, quando vê o filme, diz tratar-se de um filme de prisão. Não, ele não é um filme de prisão. O Poço não é exatamente uma prisão. Embora, assim, numa análise menos profunda, mais superficial, ele realmente te sugere isso. Vamos entender o conceito de prisão. Prisão é quando um indivíduo comete um determinado delito ou um crime e aí o Estado julga ele e condena. Uma vez condenado, ele perde o direito de ir e de vir. A partir daquele momento, ele não é mais... o corpo dele passa a ser propriedade do governo, entendeu? Quer dizer, não é que o governo possa fazer o que quiser com o corpo dele, mas o governo passa a ter a posse do corpo do indivíduo. Então ele é enclausurado, encarcerado e ele fica na prisão, tá certo? Esse é o conceito de prisão. Bom, o filme, falando do filme, o filme começa numa cena em que mostra um monte de gente cozinhando um monte de comida, né? Então, quer dizer, comida farta, guloseimas das mais diversas sendo feitas, sendo preparadas, e um monte de cozinheiros, né, e de cozinheiras, todo mundo muito bem vestido, trajando branco. Nesse momento, a fotografia do filme ela é bem colorida, com tons muito claros, né? Tudo muito limpo, muito preciso, muito bonito.
Então, logo em seguida, essa cena muda e a gente entra no interior do poço. O poço, ele é definido com uma estrutura vertical, como uma espécie de prédio, né? Um edifício. Mas, ao contrário de um edifício, porque o edifício ele é assim, gente, o primeiro andar fica aqui embaixo, né? E à medida que você vai subir nos andares, vai aumentando, né? Então, quer dizer, em ordem crescente de baixo para cima, não é isso? Então, é o primeiro, segundo, terceiro, 10º, 20º, 30º e 40º andar. No poço, essa estrutura ela é invertida. Então, o primeiro andar fica lá no topo, é onde a gente viu o pessoal fazendo essa comida, tá? Eles estão lá no primeiro andar, ou no ponto zero, como a gente chama. E à medida que vai descendo o poço, esse número ele vai crescendo de cima para baixo. Então a gente tem o primeiro andar, o 10º andar, o 20º andar, o 30º andar, ele vai descendo, tá? Cada andar corresponde a uma cela, não é? Nessa cela ficam sempre 2 indivíduos. A gente não sabe de início quantos andares tem para baixo, né? A gente imagina que são mais de 100. E no centro da cela a gente tem um buraco na forma de um retângulo. E é por esse retângulo que desce uma plataforma inexplicavelmente flutuante, né, porque ela flutua, ela está voando, ela sobe e desce. É uma espécie de mesa, né, que traz os alimentos dos detentos. Os detentos ali, eles têm que se alimentar, né, eles têm 2 minutos para se alimentar. E aí depois de 2 minutos a plataforma vai descendo de andar de cela em cela. Uma observação curiosa é que os ocupantes da cela, eles ficam no período de 1 mês. Depois de 1 mês, eles são aleatoriamente mudados de lugar. Eles vão parar para outras celas. Pode ser uma cela mais acima ou uma cela mais abaixo. E aí que começa o negócio. Bom, então a gente é apresentado ao Goreng, que é o personagem principal da trama. Ele desperta, ele está na cela, né? E conhece o Trimagazi. O Trimagazi é um senhor que está ocupando a cela com ele. E é o Trimagazi que vai mostrar para ele como é que funciona mais ou menos o poço. Tá legal? E aí o Goreng vai então experimentar, né, vivenciar horrores que ele nunca imaginou. Bom, é isso mais ou menos do que se trata a trama. Então vamos entender a questão dos alimentos. Os alimentos vêm de cima para baixo, não é? Então quem está no andar de cima, ele é favorecido, porque ele pega a comida mais fresca e maior número, mais fartamente. Mas à medida que essa plataforma vai descendo, as pessoas vão começam a comer resto do resto, tá? Então, se o cara tá ali no quinto, tá no 10º, né, a comida vem de um jeito. Mas imagina o cara que tá lá no 100º, né, não sei, no número 200, na cela 200. Quer dizer, chega um momento que pro indivíduo lá não chega mais nada, ele não come absolutamente mais nada, não é? E aí começa a violência toda, inclusive os ocupantes da cela partem para o canibalismo, tá? Então é isso aí,
que começa então a complicar tudo. Então o Goreng, ele então vai descobrir que as coisas são mais complexas do que ele imaginava. Ele entrou ali como voluntário. Ele foi voluntário, né? Então, o que a gente já percebe que não se trata de uma prisão. Ele é fumante, né? Ele é viciado em cigarro e ele quer parar de fumar. Então ele entra no poço, nesse projeto, né? Que me parece que é mais um projeto mesmo, um projeto social, que eles denominam de Centro Vertical de Alta Gestão. É como eles chamam, os administradores do poço chamam então o poço. E quando para ele entrar no poço, ele e todas as pessoas que vão para o poço, elas passam por um questionário. E nesse questionário, eles respondem algumas questões e uma delas é: qual é o seu prato preferido? Esse prato preferido é incluído no cardápio que vai naquela plataforma flutuante. Ok? Tudo bem? E também ele tem direito a levar um objeto. O objeto que o Goreng escolhe é um livro. Esse livro é o livro de Dom Quixote de La Mancha, que é do Miguel de Cervantes, que é o máximo, talvez, da literatura espanhola e um dos maiores, das maiores obras da literatura universal. Tá? Ele leva esse livro. E a comida que ele escolhe, o prato predileto dele, é o escargot, que são aqueles caramujos. Tá legal? Então tá bom. Então, logo de cara, quando o Goreng vê isso, ele fala assim: olha só, por que a gente não come cada qual? Ele fala pro colega dele de cela, né, pro Trimagazzi, por que a gente não come só um pouquinho e deixa o resto? Não, porque nós estamos em cima, então a gente tem que comer o melhor, o resto que se der. Ah, é? Mas e se aquele cara lá embaixo tiver o mesmo pensamento e depois ele estiver por cima? Ah, mas aí vai ser diferente. Entendeu? Agora quem está em cima somos nós, aí ele está embaixo. E aí você percebe que, o pensamento do Goreng é um pensamento muito socialista, né? Aí ele teve: você é comunista, né? O Trimagazzi procurou ele: não, mas nesse momento talvez fosse melhor. E aí a gente vê a primeira crítica aí ao comunismo e ao socialismo, né? Independente da verborragia demagógica que a gente descobre que hoje o comunismo não é exatamente o que a gente pensava, mas naquele momento ali, dentro dessa lógica comunista, seria o melhor cada qual comer uma parte, pensando nas pessoas que estão abaixo de vocês. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Porque eu vou continuar a falar no próximo vídeo, tá? Então preparem que eu vou preparar o segundo vídeo, tá? A gente começou. Legal? Obrigado, hein?